que vai ser ministrada pela professora Lígia Lima. A professora Lígia Lima, ela tem formação na área de teologia, formação em análise do perfil comportamental, consultora de visagismo, imagem e coaching integral sistêmico e a criadora do método LIG, Identidade e Imagem. Eu informo também que, caso haja perguntas, elas vão ser selecionadas e no final da palestra nós responderemos por meio aqui desta plataforma. Mais uma vez, boa noite a todos que estão conosco, profissionais da área, alunos de outras instituições, colegas de profissão de outras instituições. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro virtual de estética e cosmética. Boa noite mais uma vez, professora Lígia Lima. Obrigada pela sua presença aqui conosco. É uma alegria poder participar dessa live, dessa palestra online, contando com a sua colaboração. Então, seja bem-vindo ao nosso curso, à nossa instituição, mesmo que de forma virtual, e fique à vontade. Nesse momento eu passo a palavra para você. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, honrada pelo convite. Afinal de contas, é o assunto que a gente mais ama falar, sobre a beleza que faz sentido, sobre a beleza que vem de dentro. E as pessoas, no geral, as pessoas que trabalham com imagem pessoal, via de regra, entram nessa área porque tem muita paixão, não é verdade? E estando mais de 30 anos trabalhando nessa área, a minha grande percepção foi sobre o profissional propriamente dito, tem sido a minha tônica, trabalhar bastante o profissional, porque perceber o outro não é uma tarefa simples, embora seja tão natural. Nosso cérebro, ele discerne, ele é programado para contemplar o belo, para colocar ordem no caos, e nós temos uma capacidade muito natural de discernir. Porém, se esse discernimento for lapidado, porque chegam outras informações de fora, contexto de moda, né, a área da beleza, ela é muito explorada, nem sempre de uma maneira muito saudável, muito correta. Então isso tem trazido para as pessoas um peso muito grande sobre a ditadura da beleza. Então a maior dificuldade que eu percebi, estando esses anos todos, principalmente ministrando para profissionais da área de imagem pessoal, é que, acima de tudo, o profissional, para chegar até o outro, ele precisa chegar a si, ou em si primeiro. Eu só posso levar o outro onde eu fui, não é verdade? Por isso o tema da nossa palestra é perceber-se para perceber. Dostoiévski disse certa feita: a beleza salvará o mundo. Quando eu vi pela primeira vez, eu achei forte. Eu falei, uau, a beleza salvará o mundo. O que tinha na mente de Dostoiévski, que não era qualquer pessoa, para falar tal coisa, não é verdade? E aí, como sempre gostei de refletir sobre a beleza, eu cheguei à conclusão que Dostoiévski tinha muita razão, tem muita razão nessa fala. A beleza, ela faz bem, ela é agradável aos olhos, um ambiente harmonioso, uma imagem harmoniosa, faz muito bem aos nossos olhos. Não é à toa que a natureza é tão linda, tão bela, tão harmônica e tão perfeita, né? Então, nós que trabalhamos com beleza, se compreendermos isso, a gente tem uma visão muito mais profunda, mais necessária, e a gente tem condição de atender melhor a necessidade e a expectativa do nosso cliente, se nós compreendermos isso, que a beleza de fato é algo muito importante. Desde os primórdios, os filósofos discutiam sobre o conceito de beleza, e são inúmeras as percepções, tudo de acordo com o contexto histórico, lógico. E essas percepções, elas não vêm em forma de uma história, mas ela vem de forma fragmentada, mas chega até nós a importância do belo, ok? Então, nós que trabalhamos com beleza, precisamos ter essa consciência. E dentro dessa proposta de trabalhar a beleza de fato, a beleza que faz sentido,
nós entendemos que há pelo menos 2 tipos de profissionais que atuam com beleza, tá? Os que replicam a imagem de alguém em outra pessoa, porque entra naquela máxima de que é chique, tá na moda, e fica ali, né, nos estereótipos, nas massificações, nas padronizações, nos conceitos do belo que são tão... Eu falo que o conceito do belo, se discutido, ele é muito amplo, né? Porque a minha percepção de belo tem a ver com as minhas configurações, com a minha história, com a minha percepção de mundo. E assim cada pessoa tem essa percepção muito singular. E até porque cada pessoa é absolutamente única nesse mundo. Então essa singularidade... Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão desejando profunda e sinceramente encontrar-se consigo mesmo, e isso é muito importante nesse encontro consigo mesmo, a tradução desse encontro na própria imagem, porque o que a pessoa vê diante do espelho afeta o próprio sentimento dela a respeito dela. Então é um trabalho que não é de somenos, né? Então, primeira coisa, nós replicamos a imagem de alguém em outra pessoa. E o outro tipo de profissional é aquele que busca criar uma imagem que represente, que reflita a identidade da pessoa, e que se preocupa em expressar o melhor da pessoa, em traduzir na imagem dela suas forças, seus pontos fortes, não de uma forma aleatória, mas buscando dentro da própria cliente essa referência, esse ponto de partida, porque uma coisa muito curiosa é que o homem, né, por si só, ele é muito emocional. Nossa percepção do mundo tem um viés emocional. Então, de acordo com como o profissional se sente, pode afetar naquela escolha de qual imagem ele vai sugerir. E o cliente muitas vezes chega pedindo uma sugestão porque ele não sabe se expressar, ele não tem a linguagem técnica. Então, às vezes, ele leva foto, né? Isso com relação à estética como um todo, corpo, tudo, né? Todo mundo da estética. E aí, só que a maneira que ele tem de se comunicar, muitas vezes, é levando uma imagem, que na hora a gente olha e fala assim, uau, como que eu vou fazer essa imagem? Essa imagem é de um artista. Mas entenda que naquele momento, de alguma forma, o cliente está tentando se comunicar, o cliente está tentando de alguma forma se expressar e dizer o que ele quer, né? Ainda que muitas vezes de forma equivocada, né? Então esses clientes, esses profissionais que estão procurando traduzir na imagem o melhor de cada um, eles estarão sempre buscando novos conhecimentos, buscando ferramentas, né? Principalmente sobre a possibilidade de ir até a identidade do outro, porque nossa imagem fala de quem nós somos. Se nós colocarmos numa sala várias pessoas que entram, colocam uma sala cheia, né? E aí entram várias pessoas e a gente vai perceber aquelas pessoas, digamos, escrever no papel, discorrer sobre cada uma, sobre quem você acha que ela é, qual é o nome dela, qual é o estilo de vida, qual o estado de saúde dela, todas as condições físicas, tudo que você puder dizer sobre uma pessoa, se ela é casada, se ela é solteira, se ela está feliz ou se ela não está. E aí você vai perceber que na maioria das vezes há um equívoco muito grande, porque na maioria das vezes as pessoas não comunicam o seu melhor, não comunicam o seu potencial, muitas vezes por 2 motivos. Primeiro, que nem ela, via de regra, não é uma regra, conhece sua própria força, né? E segundo, que o profissional, nem sempre ele tem a sensibilidade de ir mais fundo, de ter tempo para uma conversa mais profunda, de ter, de parar para ouvir mais o cliente. Então, é muito importante. Quantas clientes, gente, nos procuram, muitas vezes porque estão precisando de um toque.
ou muitas vezes estão precisando somente ser ouvidas, não é verdade? Então, a coisa assim, é mais profundo do que a gente possa imaginar quando as pessoas buscam beleza, né? Não é fútil, não é uma coisa de somenos, é algo de muito valor e de muita importância. Eu tenho falado muito sobre esse momento que o mundo está vivendo, de pandemia, onde as pessoas não estão tendo tempo, né, de se arrumar, não estão tendo acesso a salões, a lugares de estética. Pode ter certeza que isso afeta mais ainda, e de fútil não tem nada. Assim como eu me vejo diante do espelho, assim eu me sinto, assim eu me comporto. Se eu me vejo bem, meu comportamento vai ser afetado positivamente, né? Então a nossa imagem, até para ficar dentro de casa, eu sempre falo, não fique de qualquer jeito. E isso está, gente, essa possibilidade de chegar até a pessoa, de fazer essa tradução de forma singular como a pessoa está nas mãos do profissional que trabalha com imagem pessoal. A própria pessoa muitas vezes não tem, né? Até porque, por exemplo, tanto a parte de estética quanto a parte de maquiagem e cabelo, são poucas as pessoas que têm habilidade de se arrumar, né? Então, mesmo essas que têm habilidade, com esse conhecimento, para elas fica melhor. Então, gente, perceber o cliente, na verdade, de fato e de verdade, extrapola a aplicação de só ferramentas técnicas, entende? Porque a questão do belo é conceitual. Então, o ter o conhecimento técnico é uma obrigação do profissional. Ele tem que, quer dizer, espera-se que um profissional que se propõe a trabalhar na imagem de alguém tenha um embasamento, um conhecimento técnico, uma segurança, principalmente para os profissionais que trabalham no rosto, porque o rosto, gente, ele é a sede da identidade. Então, mais um motivo para ter um bom preparo. Mas então, esse preparo, ele é fundamental. Porém, se não houver uma sensibilidade para ver a forma, ter a sensação, a expressão da pessoa, sentir a pessoa, a gente pode cair no erro de fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Tá na moda, é chique, vamos fazer, né? Então, gente, o ser humano, ele não pode ser definido por resultados matemáticos, ângulos e formas geométricas apenas. Isso é importante? Todo esse conhecimento que envolve, muito importante. Porém, é sine qua non que o cliente, que o profissional tenha esse conhecimento. Mas, quem disse foi Jung, disse certa feita, conheça todas as técnicas, saiba todas as teorias, mas ao tocar a alma humana, seja apenas outra alma humana. E não se iluda que nós tocamos a alma das pessoas quando trabalhamos na sua imagem, principalmente quando trabalhamos no rosto, que é a sede da identidade. Muito mais do que a gente possa imaginar. Quantas vezes você faz um trabalho tecnicamente perfeito, mas você não vê diante do espelho a expressão de felicidade da cliente? Já passou por isso? Quem não? E aí a gente pensa assim na hora, não é possível, eu dei meu sangue, ficou lindo esse trabalho, tecnicamente impecável. Por que ela não está percebendo? Porque pode ser um trabalho tecnicamente maravilhoso, mas se não representa a pessoa, perde o sentido. Isso só mostra o quanto nós somos muito mais, né, do que linhas, do que formas, do que moda, do que o bonito. Né? Quando a gente cuida das pessoas, nós estamos cuidando do belo, que é a essência. Nós pegamos aquela pedra bruta, que é o bonito, que é o belo, né? O belo é a pedra bruta. E lapidamos e unimos o belo e o bonito. E o Pitangui, que eu gosto demais, ele fala assim, deixa eu lembrar uma frase dele, que é uma frase grande. Diz o seguinte, que o belo é a essência, é a beleza do caráter.
E o bonito é a benignidade dos contornos. Há aqueles que, em seu esforço ético, privaram-se dos padrões estéticos. E aqueles que, em seu esforço estético, privaram-se dos padrões éticos. Então, veja aí dois extremos. Aquela pessoa que não se importa com o que está fora, só se importa com o que está dentro. É importante? Sim. Mas quando ela não se importa com o que está fora, não tenha dúvida, de alguma forma aquilo vai afetar a própria autopercepção, como a maneira como as pessoas a percebem, ok? E em contrapartida, aquele que só cuida do exterior, né? O que ele comunica com a sua imagem? Aquela pessoa que 24 horas por dia está envolvida em lapidar só o bonito, só o que está fora. O que ela comunica com a imagem? Então são dois extremos. E o nosso papel na sociedade, enquanto profissionais de área de imagem pessoal, estética, seja qual for a área, é lapidar essa pedra bruta, trazer esse belo para a imagem, criar esse encontro entre essência com aparência, conteúdo com embalagem, essa congruência de quem a gente é por dentro com quem a gente é por fora, ok? Então não é uma coisa à toa, gente, é um trabalho muito profundo. Então o profissional precisa entrar no mundo do seu cliente e ter a percepção de mundo, pelo menos naquele momento, ele tem que perceber o mundo sobre a ótica do cliente. Porque para ele traduzir na imagem, ele tem que ir lá. Para ele ir lá, não adianta ele ter todas as técnicas. Ele precisa aprender a sentir as pessoas. Eu costumo dizer, embora a gente ensina no nosso curso toda a questão de formas de rosto, biotipos, o que representa, a gente é óbvio que ensina isso, que o profissional precisa ter esse cabedal, esse aprendizado. No entanto, eu falo que a gente ensina muito mais a ler coração. E para eu ler o coração do outro, eu preciso primeiro aprender a ler o meu coração. A saber quem está aqui dentro, quem é essa pessoa, né? A regra platina, a regra de ouro dizia assim: trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Nós estamos vivendo um momento no mundo em que essa regra de ouro não cabe mais. Porque não existe mais massificação, gente. As pessoas se descobriram e se entendem individuais, né? Então não tem mais massificação. As pessoas querem ser tratadas como únicas. O profissional que entende essa pegada, ele voa alto, porque é o que todo mundo quer. Então a regra platina hoje diz o seguinte: trate o seu próximo, o seu cliente, seu filho, seu pai, seu marido, como ele gostaria de ser tratado. Agora, como eu sei como ele quer ser tratado, se não percebendo, se não tentando vê-lo de uma forma singular como ele é, né? Por isso que quando a gente aprende a perceber o outro, a gente já passou pelo processo de autopercepção, faz toda a diferença. Eu costumo dizer que eu entrei nesse caminho por causa de demanda minha. Eu tinha demandas da infância, óbvio, porque tudo acontece na infância. Então as minhas demandas da infância me levaram a buscar essa coisa do autoconhecimento, do autopercepção, sabe? E isso é tão maravilhoso, sabe? É tão maravilhoso. Agora, o que falta para esse profissional aprender a ter essa percepção? Como que ele pode aprender a ter essa percepção? Primeira coisa, absolutamente fundamental, ele precisa compreender a importância do seu papel na sociedade. Sem dúvida alguma. Ele precisa entender que o papel dele é de um valor inestimável quando ele cria beleza que faz sentido, beleza que representa, beleza que fala da verdade da pessoa. Uma pessoa, olha aí, gente, na pandemia, todo mundo sem poder pintar cabelo, sem poder cortar cabelo. No meio da pandemia, eu pedi
desesperada, eu pedi socorro ao meu cabeleireiro. Falei, por favor, eu que gosto de cabelo curto, nossa, eu entrei em desespero. O dia que eu cortei, ele me atendeu, foi muito gentil, e eu falei, meu Deus, eu não acredito, eu me senti outra pessoa. Então parece uma coisa boba, fútil. Gente, não é fútil. O que a gente vê diante do espelho afeta o nosso sentimento a nosso respeito. E é isso que nós fazemos com o nosso cliente, né? Você pega uma cliente, faz tratamento de pele, faz cabelo, faz maquiagem, faz a consultoria de imagem. Quando dá para fazer completo, melhor ainda. Qual é o sentimento de uma pessoa que está no estereótipo? Essa imagem que a gente está mostrando, ela está no estereótipo, né? Ela está no famoso, está na moda chique, liso, longo, louro. Nada contra o liso, longo e louro, mas ele precisa representar. A cor tem que estar em harmonia com o tom de pele, né? Porque senão cria um monte de, não vou falar imperfeições, mas de coisas que são desfavoráveis à pessoa, tá? Então, gente, a consciência do nosso papel na sociedade é o fator decisivo nesse processo nosso. Porque criar a beleza, para criar a beleza com essa propriedade, com esse empenho, com essa entrega, nosso trabalho, ele precisa ser um propósito de vida. Não pode ser, sabe, eu vou fazer isso porque todo mundo faz, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar dinheiro. Ele precisa ser propósito, ele precisa ter muito sentido para nós. Então agora eu quero trazer essa reflexão. O que te motivou a escolher sua profissão? Por que você procurou esse caminho? O que te levou a esse caminho? Você tem um prazer inenarrável quando você olha a cliente, vendo as mudanças que você fez, aquela lapidação, e ela, nossa, dá aquele sorriso aberto diante do espelho, e você ali, meu Deus, você nem pensa em dinheiro naquele momento. Aí você está no lugar certo. Mas se para você é pesado, é enfadonho, é difícil, às vezes é mais honesto você sair e partir para aquilo que vai encher os seus olhos, te fazer se sentir importante. Por quê? Aqui a gente precisa considerar a importância dos seus valores. Você não vai fazer algo que você não tem prazer em fazer. Porque quando você faz algo que você não tem prazer em fazer, você se prejudica e prejudica o outro. Não é verdade? Então o seu trabalho, ele pode até ser importante para você, mas você precisa se sentir importante com a obra das suas mãos. Por isso que precisa ser nosso lugar de plenitude, precisa ser nosso propósito. Gente, olha, quem trabalha com imagem pessoal sabe, a gente trabalha horas a fio num dia. Muitas vezes em pé o tempo inteiro, não é verdade, gente? Como que a gente aguenta essa parada, se não porque é o nosso lugar de plenitude, é o nosso lugar de fluxo, é o nosso lugar de alta performance, inclusive. Sabe o que se chama isso? Paixão, prazer, propósito, plenitude, encontro da minha identidade, que é a minha base, com a obra das minhas mãos. É quando quem eu sou se mistura com o que eu faço. Isso é plenitude. É óbvio que isso é um processo, é um caminho, é uma busca. Mas quando a gente fala de valor, a gente fala sobre você parar para pensar se de fato você é feliz fazendo o que você está fazendo. Se isso te traz plenitude, você trabalha no ser humano, atrás daquele ser humano tem uma história de vida. Não é verdade? Então, não é um trabalho, né, gente? Qualquer. Segundo ponto, assumir a sua função enquanto criador da beleza singular, a beleza de cada um. Entende que você cria beleza singular? Entende que você pega uma pedra bruta e lapida, e essa lapidação ela precisa ser congruente com a pessoa. Por exemplo, há pessoas que vão gostar de uma pedra bruta que seja, que tenha cristais, que tenha ouro, que tenha o máximo possível de coisas para ornar.
Mas vão ter pessoas que vão gostar da pedra mais bruta, mais rústica. Isso significa o quê? Que a singularidade de cada um faz com que cada um goste de um jeito e se sinta bem de uma maneira, e nós, profissionais, não podemos encaixotar dentro da nossa forma, né? Da nossa percepção, criar a beleza do outro segundo a nossa percepção. Eu posso gostar de tudo exagerado, mas se meu cliente não gosta, eu não vou imprimir a minha marca no meu cliente. Eu não vou assinar: ah, aquela noiva foi fulano que fez. Ah, aquela maquiagem eu já conheço. Tem, sabe, não é Ctrl+C, Ctrl+V. É muito mais do que isso. Não é verdade, gente? Então, pegar uma pedra bruta e lapidar tudo isso após um trabalho de conversa. Aqui nesse caso, por exemplo, foi um trabalho de análise de perfil comportamental, análise corporal, consultoria em visagismo, consultoria de imagem. Foi um processo, né? A pessoa às vezes ela não anda da maneira adequada, que é o ideal para ela, porque ela não tem norte, não tem rumo, não é a profissão dela. Então ela não sabe, isso está nas nossas mãos. Essa honra e esse prazer elas dão a nós e ainda nos pagam para isso. Então pegar uma pessoa e trabalhar a imagem dela da forma correta, trazendo identidade, trazendo a beleza que representa, trazendo a beleza que faz sentido, mostrando para ela que independente do biotipo, seja magrinha, seja gordinha, não interessa. Cada pessoa nasceu para ser quem ela é e tem valor pelo que ela é. Vamos lapidar essa pedra? Vamos. Mas tem que ser de dentro para fora, porque de fora para dentro é o que a gente mais vê. Todo mundo assim, tipo, estereotipado, copia, né? As pessoas estão se repetindo no outro. E eu, quando vejo as pessoas se repetindo no outro, sabe o meu pensamento? Qual que é o papel do profissional de imagem pessoal nessa história toda aí? Qual que é a responsabilidade do profissional de imagem pessoal nessa imagem equivocada? Às vezes o equívoco é óbvio, né? Às vezes o equívoco é óbvio, é da própria cliente que chega pedindo aquilo, tá? Mas, veja bem, se nós estivermos respaldados com conhecimento, com autoridade, a gente vai saber argumentar e dizer para a pessoa que há uma maneira de criar essa congruência entre conteúdo e embalagem, com verdade, gerando consistência, resultados efetivos, sabe aonde? No bio, psicossocial e espiritual, inclusive. Hoje ninguém pode negar que a inteligência espiritual é uma realidade. Ninguém pode se furtar essa verdade, né? Então nós atendemos a necessidade da pessoa no bio, psicossocial e espiritual, tá? Então, olha, terceiro ponto. Primeiro, compreender a importância do seu papel na sociedade, assumir a sua função como criador da beleza singular. E, por último, perceber-se a si mesmo. Para eu chegar lá no outro, eu tenho que chegar aqui dentro primeiro, em mim, né? E eu tenho que fazer um trabalho que fale da verdade da pessoa. E aí a minha pergunta é: você tem autoridade e respaldo quando você leva seu cliente a um lugar que você já foi? Agora, até onde você já foi? Você sabe quem você é? Imagina todo o trabalho realizado no rosto. Gente, até o óculos. Dentes, meu Deus do céu, dentes. Nós vamos fazer só sobre dentes num momento, sabe? Já fizemos várias lives com dentistas. Podemos fazer mais, inclusive. Então, olha, é muito mais profundo. Não é uma mera imagem. Agora, se a gente não vai lá, reflita sobre isso. Você sabe como você se percebe? Qual que é a visão que você tem sobre a sua autoimagem? Como você se vê diante... Sabia que uma coisa é o que o espelho diz e outra coisa é o que a nossa mente diz? Gente, olha, para pensar nisso aí. Uma coisa é o que a gente vê diante do espelho.
E outra coisa é o que a nossa mente vê. Sabia que tem diferença? Se você parar para pensar nisso aí agora, você vai ver que tem diferença, tá? Então, o autoconhecimento, gente, ele vai valorizar o profissional de imagem pessoal. Por quê? Porque para perceber o outro batendo nessa tecla, eu preciso perceber a mim mesmo em primeiro lugar. Isso é absolutamente fundamental, tá? Então, a pergunta que não quer calar: qual é o nível de autoestima do profissional que se propõe a trabalhar a autoestima do outro? Hein? Qual que é, gente? Como tem sido a autoestima dos profissionais? Se você chegar num lugar para se cuidar, ser cuidada por alguém, e você chega e recebe, e a pessoa que te recebe, o homem foi feito para discernir. E nós discernimos, gente. E nós discernimos. É uma coisa, é a linguagem primitiva do eu. Não só as pessoas reagem de forma natural, como nós percebemos também de forma natural. Então, essa pergunta é muito importante. Qual que é o nível de autoestima desse profissional que vai nos receber para melhorar? Porque a expectativa do cliente é essa. Quando ele chega querendo o quê? Ele chega querendo ser cuidado na imagem. E o quanto esse profissional que trabalha com a imagem pessoal, o quanto ele está apto a trabalhar a autoestima do seu cliente. De 0 a 10, você, o quanto você se sente pronto para dizer: uau, eu tenho autoridade, porque eu trabalho a minha imagem, eu cuido da minha imagem. E eu cuido não é para o que os outros vão ver. Porque quando você cuida só para o que os outros vão ver, mais dia, menos dia, você volta atrás. Aí não tem consistência. Não é, gente? Não tem consistência quando você trabalha única e exclusivamente para agradar o outro. Isso tem que ser de dentro para fora. Então, o que acontece? O profissional com autoestima, quando o próprio profissional tem sua identidade, seu autoconhecimento, sua autoestima adequada, o que ele vai gerar? Ele vai gerar no outro o quê? Confiança, autoridade, credibilidade, resultados na vida do outro. Porque a credibilidade, gente, sabe, é tudo. Mas só que não adianta a pessoa fazer, criar personagem de si mesmo, caricaturas de si mesmo. Tantas pessoas se tornam caricaturas de si mesmo, não é verdade, gente? Então, o profissional de imagem pessoal, ele cuida do bem-estar do outro, né? Então, ele cuida por meio de vários tipos de procedimentos, né? Seja na estética, seja na massagem corporal, seja no rosto, nos dentes, na sobrancelha, na maquiagem, no vestuário. Então, ele cuida do bem-estar do outro. Meu Deus, como eu me senti bem quando o meu cabeleireiro falou: não, Lígia, eu vou cortar seu cabelo na quarentena, porque eu estava desesperado. Meu cabelo estava, como dizer, esse cabelo está um repolho, já está na hora. Verdade. Como me fez bem, gente, eu olhava para o espelho, eu me sentia leve. E eu te pergunto, isso é fútil? Por favor, né? Então, esses procedimentos faciais, corporais, relaxamento, estético, seja qual for o procedimento, nós estamos cuidando do bem-estar do outro. Nós estamos fazendo o quê? Promovendo o encontro do bem-estar exterior com o interior, tá? Gente, eu tô aqui no Instagram, tá? O pessoal do Instagram só dando uma satisfação a vocês. Muita gente entrou, a gente está dando uma aula, tá? Para o Instituto Farroupilha, lá do Rio Grande do Sul, e a gente está aproveitando e está gravando, tá bom? Por isso que eu não estou interagindo com vocês. E eu não estou vendo o rostinho das aluninhas aqui, então a gente está só na tela do conteúdo, e eu sinto falta de ver as pessoas.
Então, gente, quando nós promovemos esse bem-estar, esse encontro com a beleza de dentro, com a beleza de fora, né? Dá para imaginar o bem que a gente faz ao outro quando a gente faz isso? Dá para imaginar? Eu sei que dá para imaginar, porque a gente passa por isso, a gente também se cuida, a gente também se arruma, alguém cuida da gente também, não é verdade? Um dia que você tira para fazer uma massagem relaxante, para tudo nesse mundo. Então, nosso papel na sociedade, gente, é profundo, é maravilhoso. Não podemos, eu falo que eu sonho com um dia em que se tire esse estigma de que beleza é futilidade. Não, beleza não é futilidade. Quando Dostoiévski falou a beleza salvará o mundo, ele estava falando algo muito profundo. Sabe, o belo faz bem. Uma casa organizada, harmônica, faz bem. Quando eu falo de harmônico, não é conceito de beleza, não são percepções singulares do belo, mas é aquilo que me faz bem, que me faz me sentir importante, sabe? Então, não tem nada de fútil. E o bem que nós fazemos ao outro, meu Deus, qual será a expectativa do cliente quando ele nos procura? O que passa pela cabeça dele? Você já parou para pensar que cada pessoa que está ali diante de você, ela tem sua história, sua vida, ela tem suas peculiaridades, ela tem suas percepções, ela tem suas dores, ela tem suas angústias, ela tem tudo que a gente tem, porque tudo isso nós temos. Quantas vezes, gente, eu me lembro de ter atendido pessoas, estava profundamente triste por alguma situação, de ter que ir para o banheiro, chorar escondido e não deixar a cliente perceber. Quem não, gente? Quem nunca teve um dia de cão, vamos dizer assim? Quem nunca teve um dia em que não estava legal? E quem de nós tem, como é que fala? A liberdade de, se não está bem, não vou trabalhar. Até a gente conquistar nosso lugar ao sol para valer, não é tão simples assim. Todos nós trabalhamos, que é muito nobre, trabalhamos, a troca é o dinheiro. E que bom, não temos que ter problema com dinheiro. Dinheiro é bom e faz bem, tá? Agora, o que o cliente sente quando ele chega? Por que ele procura você? Por que ele se assenta na sua cadeira, deita na sua maca? Por que ele procura você? Se ele te procura, ele tem uma referência, não se iluda. Não. Outro dia eu escutei alguém contando que entrou no site do profissional, não era minha área de beleza não, mas no site a percepção dela era de ser uma pessoa que humaniza o atendimento, que acolhe as pessoas, que trata com amor, com respeito, com carinho. Toda a linguagem do site era isso. Gente, agora você vê como é que é louco. Como que muitas vezes a gente pode se derrubar com essa história de rede social. E aí ela falou, nossa, eu vou agendar com essa pessoa. Ok? E aí resolveu dar uma passada no Instagram. Não tinha nada demais no Instagram dele, só que não havia coerência. Aquela pessoa maravilhosa que foi apresentada no site não aparecia no Instagram, pela percepção dela. O que ela via no Instagram? Aí eu tô falando, está certo ou está errado? Não, longe de mim, quem sou eu para dizer o que está certo e o que está errado? Mas é preciso haver uma congruência, uma coerência com tudo na nossa vida, não é verdade? E quando ela abriu o Instagram, ela viu, a percepção dela foi, viagem, bebida, iate, nada demais. Mas a sensação que ela teve é que ele vivia um personagem que ela não sabia, que era mais fácil ela acreditar que a verdade dele estava no Instagram do que no site. O site era o atendimento humanizado. Não é um atendimento, é uma experiência. Quer dizer, toda uma linguagem, o site, a linguagem visual do site, tudo levando para aquilo. Mas quando ela entrou no Instagram, ela falou,
Quero não. Eu tive a sensação, ela falou pra mim, eu tive a sensação de futilidade, gente. E aí? Eu tô aqui dizendo o que você deve fazer. Eu tô dizendo nada. Eu tô dizendo que você deve ser coerente com você em tudo. Nós devemos ser coerentes com a gente mesmo em tudo. Na nossa imagem, né? No nosso trabalho, em tudo. Quando há coerência, há credibilidade, a força, a verdade, a sustentação. É a vida como ela é. Nada conecta mais. Nada nos conecta mais com o nosso cliente do que a verdade. Então, quando a gente é de verdade e quando a gente promove a verdade da pessoa, a gente fideliza. A gente não tem como não fidelizar, né? Então, no mundo de fake news, quem é de verdade é o quê? É rei, né? Quem tem olho na terra de cego é rei, é mais ou menos isso. Então, cuidar de você, se amar, ter momentos para se acolher, sabe? Separar um dia para se cuidar. Seja qual for o tipo de cuidado que você gosta. A gente até fazer uma unha. Foi outra coisa que na quarentena eu entrei em desespero. Fazer a bendita da unha. Meu Deus, eu não sei fazer, como é que eu faço? Aí comprei alicate, não sei o que, esmalte, acetona, tentei fazer, estraguei minha unha toda. É isso, Cíntia, a verdade liberta, né? Então, eu entrei em desespero. E eu estava gravando vídeo para o YouTube, mais uma razão. Independente disso, eu tantos anos fazendo unha, que para mim não existe possibilidade de ficar sem fazer unha. Às vezes a minha manicure fala assim, Lígia, você precisa ficar sem esmalte um tempo para dar uma descansada na sua unha, que de vez em quando a minha unha sente. Falar, minha filha, não me pede coisa difícil não, porque não dou conta de ficar sem fazer unha. Então eu mesma fiz daquele jeito, mas não suportava ficar sem fazer, mesmo quando não ficava bom, eu preferia. Então, cuidar de você primeiro. Não deixe que a cliente chegue e te pegue desorganizada. Pelo amor de Deus, gente. Pessoal que cuida de beleza, de cabelo sujo, com unha sem fazer, você não precisa estar mega produzida, não. Mas você precisa pelo menos fazer uma cobertura de pele, usar um rímel, um batom, sabe? É o autocuidado. O que você comunica, a quarentena ensina, né, Cíntia? O que você comunica para o seu cliente quando ele chega e te pega desorganizado? Lembra lá, Dostoiévski, a beleza salvará o mundo. Se ele te pega desorganizado, ele fala assim, cara, não cuida bem dela, vai cuidar bem de mim? Como é que fica esse negócio? Então, é a incongruência, é a incoerência, é a falta de credibilidade. Agora, faça tudo isso com verdade, porque se não for com verdade, você não vai conseguir sustentar. Então, que tal se amar um pouco mais? Né? Então, o profissional que cuida do outro, ele cuida de si mesmo? E aí, profissional, me responda. Quanto tempo você gasta com você? Ou você faz um rabo no cabelo, não lava e parte pro abraço? E vai tocar as pessoas com aquela... Até eu falo, toque, gente, é energia. Aí você não está se sentindo bem, porque, cara, quando você está se sentindo bem, você tem prazer em arrumar. E quando você não está se sentindo bem, aí é que você deve se arrumar. Porque o que você vai ver diante do espelho vai te afetar. Entende? Você vai colocar a mão nas pessoas, você vai passar energia para as pessoas. Então, estando bem ou não, se ajeite. Estando bem ou não, cara, se priorize, se permita ser o primeiro lugar na sua própria história. Por que eu tenho que passar a minha vida só cuidando do outro, sem cuidar de mim? Mas não dá nem tempo, eu não tenho tempo para nada. Minha vida é corrida. Você tem noção como é que é a minha vida? Gente, vou falar uma coisa para vocês. Tempo é questão de prioridade. Eu não ia para o salão sem me arrumar por nada desse mundo. Não existia possibilidade de não fazer unha. Não existia possibilidade de me maquiar, de não me maquiar. Não existia. Sabe? Então, quando eu recebo as pessoas, vamos lá. Se você é convidado para uma festa, um casamento, e aí para esse casamento você se mobiliza, você compra roupa,
você faz maquiagem, você faz penteado. Como que você acha que a noiva se sente quando ela te vê na produção, porque foi para o casamento dela e priorizou e se cuidou e foi linda e maravilhosa? A noiva se sente honrada. E é assim que a cliente se sente, honrada, quando você a recebe com amor, acolhe, né? Mas você também se ajeita. Eu não estou falando para vocês fazer altas e megas produções. Eu não estou falando para você ficar em cima de um salto, porque muitas vezes o excesso pode comunicar como é que fala? Até um distanciamento, sabia? Né? Quando a pessoa não faz de fato e de verdade, ela vai comunicar mais barreira do que... Né? Então, cuidar de si mesmo. Faz com o outro, mas faz com você primeiro. Porque, gente, para chegar ao outro, eu tenho que ir em mim primeiro. Eu só posso ir com o outro onde eu fui primeiro. Se eu não fui, qual a minha autoridade de dizer para o outro, faça isso, faça aquilo, seu cabelo vai ficar lindo assim ou assado. Se o seu cabelo tá sujo, preso, mal arrumado, cheio de raiz branca, sabe? Se a sua imagem não está... Eu não estou falando, gente, presta atenção numa coisa, eu não estou falando de padrão de beleza. Eu não estou falando de conceito e padrão do belo. Eu estou falando sobre você se permitir ser você. Você pode ter... São 5 biotipos que existem. E ninguém tem... Todo mundo não tem o biotipo que é harmônico. As pessoas são diferentes, ok? Então, porque a pessoa é mais gordinha, ela não pode se amar, aí que ela tem que se acolher. Porque a pessoa é mais quadradinha, ou é um triângulo invertido, ou é um triângulo normal. Só dos biotipos, dos 5 biotipos que existem, só um é harmonioso. Só um. Então, se eu não tenho essa forma, então não existe vida para mim. Eu tenho que ser perfeito igual todo mundo é. Eu tenho que estar como todo mundo que está na academia. Não, gente, pelo amor de Deus, essa pressão faz um mal, sabe? Pode, de alguma forma, fazer algo? Sim, tudo bem. Mas não pegue como padrão aquilo que é inatingível, que não cabe no seu corpo, e não cabe no seu caminho, que não cabe na sua história. Até que você não se identifica. Tem gente que é claro como o sol, que aquela roupa, não representa, ela está montada, sabe? Isso faz bem. Então, gente, a nossa palavra para vocês, estudantes de estética, é isso. É dizer para vocês o seguinte: desde já, comece a ter esse olhar especial sobre você. Não deixe sobre hipótese alguma você ficar em segundo plano. Né? Como que você vai promover o encontro do outro se na sua vida esse encontro ainda não aconteceu? O encontro que eu digo diante do espelho. Você com você, essência com aparência, conteúdo com embalagem, quem você é por dentro com quem você é por fora. Como que ele vai promover o encontro do outro? Ele não vai conseguir discernir como deve ser, ele não vai conseguir perceber como deve ser, ele não vai conseguir atingir como deve, se ele não foi lá primeiro. Ele tem mais autoridade quando ele vai lá primeiro. Então esse encontro ele tem que primeiro acontecer na sua vida, na sua história. É perfeito esse encontro. Entende, meus amores? Então, para o cliente, olha o que o cliente fez. O profissional de imagem pessoal vai auxiliá-lo a trabalhar sua autoestima, elevando sua disposição em manter uma imagem capaz de refletir o que ele é, o que ele quer transmitir. Então, entenda que a expectativa do cliente é essa. Então, olha, eu vim aqui porque eu entendo que você vai trabalhar minha autoestima, você vai melhorar minha disposição interior, você vai me fortalecer interiormente e você vai ser capaz
de trazer para a minha imagem aquilo que traz a minha verdade, que vai refletir minha essência, que é o que nesse momento eu quero transmitir. É assim que o cliente chega. A expectativa dele é essa. Aí ele chega e encontra a pessoa destruída por fora. Cara, vou falar uma coisa para vocês. O que tá fora é o que tá dentro, é reflexo. Gente, é reflexo, isso é automático. Por quê, gente? Porque é pela imagem pessoal que nós nos identificamos como indivíduos. E através dessa imagem nós mostramos aos outros o quê? As pessoas veem em nós o quê? Nossos valores, nossos princípios, posição social, profissão, condição de saúde física e mental, estado de espírito, perfil comportamental, crenças limitantes ou fortalecedoras. É aquilo que eu falei lá no princípio, se nós colocarmos numa sala. Antigamente eu tinha um exercício que eu fazia com meus alunos no curso, que era assim. Eu levava impresso foto de cliente, óbvio com a devida autorização, diante das pessoas. E pedia para as pessoas discorrerem sobre essa pessoa, tá? No antes. Gente, os equívocos eram gigantes. Mas as pessoas escreviam o que a imagem estava comunicando. Então o equívoco não era de quem estava escrevendo, é daquela pessoa que estava comunicando aquilo. E aí, assim, tipo, grandes empresárias, empresários, né? E as pessoas falavam assim, ele trazia profissões que todas as profissões são honrosas, né? Mas traziam contextos completamente diferentes da realidade. Então, tipo, o que essa pessoa está comunicando? O que nós estamos comunicando? O que nós estamos levando o nosso cliente a comunicar? Uma imagem equivocada vai comprometer a vida e os resultados da vida da pessoa. E isso está nas mãos de quem? Do profissional. Está nas mãos do profissional. A Dove lança muitos... Entra lá no YouTube e veja os vídeos da Dove, gente. São inúmeros, falando sobre beleza real, sobre beleza fora da caixa, sobre, beleza que faz sentido. Tem muitos, vejam lá. Agora, por mais que a Dove traga esse conceito da beleza que faz sentido, da beleza que vem de dentro, quem vai fazer acontecer são os profissionais da beleza. Então, os profissionais precisam estar afinados a fazer essa tradução, que fala de verdade, que fala de vida, que fala de essência, porque isso é que fica, gente. E o mundo está vivendo um momento que as pessoas mais do que nunca vão procurar isso. Eu faço um trabalho de análise de perfil comportamental corporal, e também tem toda uma questão de coach de imagem, é todo um conjunto, né? Visagismo é um conjunto. E eu vou falar para vocês, o número de procura está impressionante, porque as pessoas estão necessitadas de serem cuidadas. Só que se você vai sem se cuidar, vão ficar dois precisando de cuidado. Quem é que vai cuidar dos dois? Então, se cuide primeiro. Mesmo, não, Lígia, mas é tão complicado, não é tão simples assim. Comece pela sua imagem. Comece pela sua imagem. Não fique de cabelo sujo, não fique com o cabelo sem cortar, não fique sem uma maquiagem, não fique sem um batom, pelo amor de Deus. Então, as esteticistas, ela está falando sobre esteticistas terapêuticas, verdade? Então, são tantas as vertentes, tantos os caminhos, tantas as profissões envolvidas com a imagem pessoal, e a visão que as pessoas têm é que é uma coisa fútil. Por que as pessoas têm visão de fútil? Nós podemos mudar esse quadro, esse pensamento de que é um trabalho que é fútil.
se você fizer com consistência e com verdade, não tem nada de fútil. Você sabe que não tem nada de fútil, tá? Então, gente, autoconhecimento, o saber quem você é, o ir dentro de você para depois ir com o outro, é a chave. É a chave para lidar com pessoas. Então, por que o autoconhecimento deve ser o start de todos os processos? Porque o autoconhecimento fala de identidade. Identidade fala de verdade, fala de consistência, fala do que é eterno. Porque é na identidade que a gente se estabelece. É quem nós somos. Hein? Forte, né? Agora, se não sabemos o que se passa dentro de nós, se nós não temos claro o que somos e o que queremos, como que vai ser possível eu compreender essas mesmas coisas sobre a perspectiva do outro, se sobre a minha perspectiva não existe nada claro, tudo escuro? Agora, gente, é um processo. Ninguém nasce com autoconhecimento resolvido. É um processo. Mas como o conhecimento é derramado sobre a face da terra e as pessoas hoje têm acesso à informação, a conhecimento como nunca antes, então quem procura, acha. Quem procura, acha. É possível, é cabível. Eu quero trazer essa reflexão. Como eu me relaciono comigo? Como você se relaciona com você? Como é que é a sua relação com você? Você sabe que é muito difícil, num determinado período da vida da gente, cada pessoa tem seu time, chegar diante do espelho e falar que se ama? Sabe que não é uma tarefa fácil? Por quê? Porque o nosso senso de valor próprio, via de regra, por causa das nossas dores existenciais, por causa da nossa educação, por causa de tanta coisa, via de regra, ele está abalado. Então nós precisamos buscar isso, que aí eu vou acreditar que eu sou capaz, que eu mereço. Tudo começa pela base. A base é a identidade. A base, gente, é uma pirâmide, né? A base é a identidade. Segundo, é o que eu faço. E terceiro, é o que eu mereço. Então, é o ser, fazer e ter. Ou nós entendemos isso, ou a gente vai continuar dando cabeçada nessa vida de meu Deus. Né? Para pensar. Você ia contratar alguém que não sabe o que é, ou que não definiu o seu papel na sociedade para poder cuidar da sua imagem? Se a pessoa não sabe quem ela é, você iria contratar? Se a pessoa está em busca? Uai, Lígia, então peraí, então quem pode ser profissional é só quem já se encontrou? Seria o ideal. Mas como não é assim que a vida funciona, pelo menos procure, parta em direção. Partiu dentro de mim, ao invés de você partiu, né? Parte para dentro de você um pouquinho. Fale com você um pouquinho. Enxerga seu valor, que todo mundo tem, gente. Não existe uma pessoa na face da terra desprovida de valor ou desprovida de beleza. Não existe na face da terra. Tá? Então, gente, o autoconhecimento, de fato, de verdade, ele não tem a ver com o que você vê diante do espelho, e sim com o que a sua mente diz sobre você. Faz esse teste. Chega diante do espelho, olhe bem para você e sinta o que o espelho te diz. Depois, você pergunte à sua mente, e você, minha mente, o que você fala sobre mim? Aí você vai se surpreender. E você vai perceber que o que a sua mente fala pode ser muito diferente do que o espelho diz. Por isso que criar a beleza, que faz sentido, faz diferença, porque eu vou lá dentro primeiro. Eu não preciso fazer, gente, eu não preciso me tornar uma psicóloga, eu não preciso
fazer uma análise de perfil comportamental antes de criar a imagem. Eu preciso só aprender a me perceber. Eu ganho autoridade se eu fui lá. Se eu fui, eu tenho maior sensibilidade, eu afino o discernimento. E depois esse discernimento ele vai ficando tão afinado, gente, eu vou contar uma coisa para vocês, vocês não vão acreditar. Para eu chegar lá no outro, eu tenho que chegar aqui dentro primeiro, em mim, né? E eu tenho que fazer um trabalho que fale da verdade da pessoa. E aí a minha pergunta é, você tem autoridade?